Jesus a caminho da casa de Jairo, e com ele estava uma grande multidão que o comprimia, que o apertava. Jairo, um dos principais da sinagoga. Ele era uma autoridade religiosa. Jairo era uma pessoa de renome. Jairo era uma pessoa que estava em evidência. E ele, no meio daquela multidão ao qual Jesus estava seguindo a casa de Jairo, aquela multidão era uma multidão composta por fariseus e escribas, judeus, pessoas religiosas. Por quê? Porque Jairo era um dos principais da sinagoga. E ali, aquela multidão era uma multidão diferente. Observe que os fariseus tinham o costume de rivalizar Jesus. Muitas vezes eles confrontavam Jesus, mas Jairo, quando viu que a sua filha estava à beira da morte, ele se humilhou. O ser humano sabe muito bem quando o sapato aperta, quando ele está precisando. E em situações envolvendo vida ou morte, a pessoa não olha para o seu status, não olha para a sua condição social, ele simplesmente se humilha. E Jairo se prostrou aos pés de Jesus naquele momento. E aquela multidão era uma multidão composta de religiosos. Onde Jesus passava, as multidões o seguiam. Onde Jesus passava, o cego via, o surdo ouvia, o leproso era limpo, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Então haviam brados de júbilo, havia glória a Deus, havia um barulho diferente, era a multidão do milagre. Mas ali estava a multidão dos fariseus. Mas naquele momento, observe que milagres também estavam acontecendo, porque todos estavam quebrantados. Jairo se humilhou, apesar de ser fariseu, apesar de ser religioso, apesar de ser judeu e apesar de ser um dos principais, uma liderança entre os judeus, um dos principais da sinagoga. Não importa qual a sua característica financeira, a sua posição social ou o cargo que você ocupa, para que milagres aconteçam, você precisa se humilhar.